Depois de ressuscitar, na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus, que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo, repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado, e disse-lhes: Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho desse sábado, o último dia da 8ª da Páscoa, é o mandato missionário de Jesus: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda criatura. É o Evangelho de Jesus que ressuscita o ser humano, que faz a Páscoa de cada um de nós, a nossa passagem da morte para a vida, das trevas para a luz. Ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. E o anúncio do Evangelho espera de cada um de nós a fé que corresponde, a fé que responde, a fé que acolhe aquilo que nos é anunciado. O Evangelho, então, aqui de São Marcos tem esse finalzinho, como que um grande resumo de tudo aquilo que ouvimos essa semana e que nos foi narrado, sobretudo, com o Evangelho de São João e algumas passagens também do Evangelho de Mateus e Lucas. Então, um grande resumo das aparições do ressuscitado, onde em todas elas, Jesus ressuscitado, que agiu de diversas formas, cada aparição é uma aparição, em todas elas Jesus termina as aparições pegando o pão, abençoando, partindo, distribuindo, dando a quem está ali naquela sua aparição e então desaparecendo, porque o ressuscitado está na Eucaristia. E tudo que Jesus fez, o objetivo final é nos levar para o sacramento da comunhão. Se isso não acontece, a Páscoa dança. Mas a fé é uma Páscoa, nós precisamos passar para a fé. E passar para a fé significa passar para a comunhão com Jesus. E a comunhão com Jesus não é um ato intelectual, não é um ato de dizer, não, eu estou em comunhão com Jesus. A comunhão com Jesus é algo concreto. A comunhão com Jesus é algo sacramental e concreto, sem o qual não se está em comunhão com Jesus, que é o sacramento da Eucaristia. E então, no Evangelho de hoje, a igreja escolhe para esse último dia da 8ª da Páscoa, a igreja escolhe esse Evangelho de São Marcos, que vai fazendo então a narrativa e o resumo das aparições do ressuscitado, onde Jesus então vai repreender a falta de fé dos discípulos, a falta de fé e a dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. No caso aqui, Maria Madalena, os discípulos de Emaús e aqueles que vão testemunhando a ressurreição. Então veja, queridos, a fé passa pela humildade. Alguém vai anunciar a fé a você. Alguém vai anunciar a verdade a você. E quando o ser humano se sente grande demais, quando o ser humano não perdoa, quando o ser humano é muito presunçoso, ele olha para aquele que o anuncia a fé e diz assim, mas quem é você? Às vezes nós católicos temos esse problema, é impressionante. A seguinte frase: Padre, liga o senhor, se o senhor ligar ele empresta. Padre, fala o senhor, se o senhor falar ele vai.
Ah, padre, se a gente disser não adianta, o senhor tinha que ir nessa reunião. Faz o Senhor essa pregação, esse momento. É impressionante. E no fundo, tem um lado bonito aí, mas é como uma moeda. A moeda tem a cara e a coroa, né? Tem um lado bonito, olha, o respeito pelo padre. Isso é bonito. Dizer não para padre, isso é bonito. Mas tem um avesso isso aí, será que não tem também? O avesso do quem é você para me pedir? Eu não vou sair do meu conforto, eu não vou mudar uma atitude, porque você, Madalena, está falando comigo. Fosse o padre, quem sabe? Então veja, meus irmãos, tudo tem dois lados na vida, né? Como a moeda, tem cara e tem coroa. Como o tecido, tem o lado e tem o avesso. Quantas e quantas vezes a gente não cresce na fé, não consegue evangelizar, por quê? Porque apesar de sermos, às vezes, pessoas bastante simples e não muito santas, também somos profundamente orgulhosos e presunçosos. Quer me evangelizar? Traz o padre. Quem é você para falar comigo? O que você tem para me ensinar? Quem que é fulano para pregar? Por detrás de uma certa reverência e obediência que é necessária e bonita, existe muitas vezes uma presunção, uma arrogância e também uma passividade. Nós temos uma dificuldade muito grande de nos percebermos como evangelizadores, de nos percebermos como sal da terra e luz do mundo. Então Jesus disse aos seus discípulos, mas nós estamos nos preparando para ir para a celebração de Pentecostes, e lá no cenáculo, no dia de Pentecostes, diz que eram mais ou menos 150 pessoas que estavam lá. Jesus tinha 12 apóstolos, Judas se suicidou, sobrou 11. 150 menos 11, dá quanto? Quanto que dá? Eu não vou fazer essa conta não, vocês que fazem essa conta, que aí você acorda e fala alto para eu ouvir. Principalmente quem gosta de sentar lá na arquibancada quase. 150 menos 11 dá quanto, Jéssica? Quanto que dá, Duda? 139. Então tinha 11 padres ali, tinha 11 sacerdotes ali, e tinham 139 leigos, vamos colocar desse jeito, uma linguagem muito de hoje. E o Pentecostes e o mandato é para os 11? É também para os outros 139. Ide anunciar o evangelho a toda criatura. Mas quem é que tem que anunciar o evangelho a toda criatura? Toda criatura. Toda criatura anuncia o evangelho a toda criatura. E às vezes, meus irmãos, nós revestimos os nossos pecados de virtudes. Só que a gente engana só os outros, nunca a Deus, e nunca nem mesmo a nossa própria consciência. Por detrás de muita reverência, muitas vezes tem um profundo orgulho, uma profunda vaidade. E por detrás, às vezes, daquilo que a pessoa gosta de chamar de simplicidade e humildade, pode existir, no fundo, preguiça, indiferença, falta de caridade. Toda criatura é chamada a evangelizar toda a criatura. Todo mundo que tem boca, todo mundo que tem vida, todo mundo que tem perna e todo mundo que está vivo é um evangelizador. Ide e levai o evangelho a toda criatura. Essa é a missão da igreja. Claro, na pessoa, no ministério e sobre a direção, a autoridade de quem tem o sacerdócio, mas é para toda criatura fazer isso. Então, levar o evangelho a toda criatura é missão de toda criatura. E aí, olha só, como Jesus recrimina essa falta de fé e esse elitismo da fé. Como é que começou o evangelho? Depois de ressuscitar, Marcos 16, versículo 9. Na madrugada do primeiro dia, após o sábado, ele apareceu para Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Olha que coisa linda, uma mulher que tinha 7 demônios, agora vê o ressuscitado. E aqui está, meus irmãos, o fruto de quem persevera na fé. O fruto de quem teima santamente, né? A santa teimosia da fé, da perseverança. O fruto de quem se levanta. O fruto de quem recomeça quantas vezes for preciso recomeçar. O que diz o evangelho aqui? Ela tinha 7 demônios, mas agora ela é apóstola da ressurreição.
Porque ela perseverou na fé. Porque ela por muitas vezes pensou em desanimar, não desanimou, pensou em desistir e não desistiu. E não, nós não desistimos porque é difícil. Nós desistimos porque nós não sabemos o que queremos. E porque no fundo não queremos aquilo que a gente diz que quer. Esse é o ponto. A mulher tinha 7 demônios, minha gente. E não pensemos nós que ao ser exorcizada de 7 demônios, no outro dia a vida dela é um céu, porque não é. A única coisa que Deus muda é o nosso coração. A única coisa que Deus muda é o nosso estado de espírito, vamos dizer assim. Deus não muda as nossas realidades. Nós é que mudamos as realidades. Deus toca o coração dessa Madalena, mas a vida da Madalena continua tal qual. Ela continua tendo má fama. Ela continua tendo todas as lutas que alguém que tinha 7 demônios agora vai ter, porque plantou, tem que colher. Não é isso? Deus mudou a Madalena, não mudou a vida da Madalena. Ele mudou a Madalena, e a Madalena vai mudando a vida dela agora. No fruto, no suor, da perseverança e da humildade. Porque uma das coisas que nos trava, meus irmãos, na perseverança, uma das coisas que nos tiram a perseverança é a falta de humildade. A gente se dói, a gente se fere com os nossos próprios pecados. A gente fica humilhado de nós mesmos, desanimado de nós mesmos. Mas quem te disse que você nunca mais ia cair? E quem te disse que você não é nem arrependimento? É só vaidade e orgulho mesmo. Por detrás, meus irmãos, de muita gente que tem cara de coitado, de humilde, de simples, de dodói, só tem um profundo vaidoso. Simples assim. Porque todo mundo que perseverou, como a Madalena, e que talvez hoje esteja de fato liberto e digno, todo mundo que chegou nesse ponto, para chegar nesse ponto, caiu mais vezes do que esperava ter caído. Apanhou mais do que achou que ia apanhar. E mesmo assim continuou. E continuou por quê? Porque cair é gostoso? Porque apanhar é gostoso? Não, continuou porque é humilde. E o que falta para muitos de nós é simplesmente humildade. Por detrás desses desânimos espirituais, por detrás dessas tristezas, nada mais tem do que profunda vaidade. Até nas confissões, é impressionante. Eu não sei de onde vocês tiraram essa expressão, muita gente usa. Então, padre, vem aqui me confessar, porque assim, o que mais me machuca... bebê. Aí começa o festival de egolatria. Porque eu não tenho paciência com as pessoas, porque eu gritei com meu filho, porque eu me destemperei com a minha mulher, porque de vez em quando passa uma mulher bonita, a gente olha mesmo, o homem, o senhor sabe como é que é, porque eu sempre fui nervosa. Então assim, padre, eu acho que é isso, o que mais estava me machucando. Pergunta que eu quero te fazer. Ficar nervoso com um filho te machuca, por que te machuca? Machuca o filho, não machuca você? Você percebe como a gente pinta as coisas? Como a gente é mentiroso mesmo? Primeiro que nem te machuca tanto, isso é mentira. Se estivesse te machucando, você estava falando isso chorando, não estava falando isso com sacar de quem está com pressa. Mas segunda coisa, minha gente, a nossa falta de humildade. Por que é que quando você faz o seu exame de consciência, você quer usar a expressão, é o que me machuca? Se te machuca, é porque além de todos esses pecados, você é profundamente vaidoso. Se é verdade a expressão me machuca, se é verdade a expressão me machuca, porque eu acho que na maioria das vezes é só mentira mesmo. Mas se é verdade essa expressão, então nós temos mais um pecado para confessar aqui. O pecado da vaidade, do orgulho, da arrogância, da presunção e do se achar demais. Por que que os seus pecados te machucam, príncipe e princesa? Porque a gente pinta um ser humano que a gente não é. E quem se pinta como não é, não persevera nas coisas. Não recomeça da onde caiu, não se levanta. Tem uma história dos primeiros monges cartuchos, cistercienses da Ordem de São Bruno, que são os monges que praticamente nunca falam, né? É a ordem mais austera da igreja e mais silenciosa. E aí um dia alguém visitou lá os primeiros monges e perguntou assim, o que vocês fazem aqui? Como tipo, vocês não falam, né? Não abrem a boca nunca, passa a vida quase que praticamente toda em silêncio.
E aí um monge respondeu assim para esse que foi os visitar: aqui nós caímos e levantamos, caímos e levantamos, caímos e levantamos. Olha que lindo isso. Nós caímos e levantamos, é isso que a gente faz aqui. A gente levanta e cai, cai e levanta, porque isso é a vida cristã, meus irmãos. Então, se você tem na sua casa, se você tem no seu círculo, né, de amizade, de conhecimento e de igreja, pessoas muito desanimadinhas, pessoas muito frustradinhas, pessoas dando perdido em Jesus, entre tanta coisa que talvez você sinta no seu coração de falar, de ajudar e até pedir para o padre lá fazer uma visita, tudo isso é válido e faz parte do processo e da missão de todo mundo. Comece a questionar, se você tem liberdade para isso, a questionar o quanto de orgulho tem ali, o quanto de vaidade tem ali. Então, junto com ficar, fulano, desanima não, fulano, quem é que não é? Fulano, não faz assim. Junto com você ficar com, fulano, desiste não, vamos lá, eu passo, eu te busco. Amém, passa, busca. Mas comece a questionar o quanto isso aí não é vaidade, não é orgulho. Porque é que machuca tanto assim cair? Porque é que machuca tanto assim não cumprir um propósito? Veja, não é para a gente ter a consciência laxa e ficar obrigando os outros também a nos perdoar 70 vezes 7, porque tem gente que parece que está brincando com a nossa misericórdia. Essa que é a verdade. Você nunca teve essa impressão? Que tem gente que é largado, levado nas brecas, a vida dele é uma zona, ele nunca termina nada que ele começa. Não é para a gente ficar laxo. Mas veja, nós precisamos nos questionar e ajudar as pessoas a se questionar. Muitas pessoas vivem profundamente equivocadas. Não, elas não são humildes. Não, elas não são vítimas, elas são orgulhosas. Fala problema, dificuldade e vive de bico, mas é vaidoso, orgulhoso. E às vezes a gente tem que questionar: você está nesse desânimo, você está dessa forma porque a tua sogra é difícil, porque você não consegue ficar sem beber mesmo? Ou isso aí é vaidade? De onde é que vem isso, minha gente? Um Deus que perdoa infinitamente, uma igreja que não tem carteirinha na entrada para ver se você pecou ou não pecou essa semana, entra quem quer. De onde é que vem esses cansaços? De onde é que vem esses desânimos? Eu nunca ouvi dizer que alguém, quando pega o terço para rezar, um anjo aparece e fala assim: agora quer rezar o terço, né? Olha o que você fez ontem. Então por que você largou o terço? Se quando você pega o terço, nem Nossa Senhora, nem um anjo aparece para falar: solta esse terço. Então por que abandonou o sacrário? Eu nunca ouvi dizer que alguém, quando vem ali no sacrário, aparece São Miguel, um anjo, sei lá, um querubim, um serafim, para falar: sei. Vai bancar o santo aqui de joelho agora? Não. Olha o que você andou fazendo. Rapa fora dessa capela aqui, rapazinho. Eu nunca ouvi essas histórias. Alguém já ouviu essas histórias? Então a pessoa deixou de ir no sacrário porque ela caiu na bebida? Ela deixou de rezar o terço porque ela voltou a ver pornografia? Mentira! Gente, o nosso pecado mais profundo é orgulho e vaidade. Vamos lá, meus irmãos. O demônio que possuiu a Madalena por 7 vezes. O que Satanás, Lúcifer, o que Lúcifer fez para virar demônio? Lúcifer era o anjo de luz, o maior dos anjos do céu. Como é que ele virou diabo? Ele foi numa rave, cheirou tudo que tinha para cheirar, aí virou capeta. Foi isso que ele fez? Ele adulterou com a anja do próximo, com a mulher do próximo? Qual foi o pecado de Lúcifer? É o pecado do orgulho, é o pecado da presunção, da vaidade. Então, meus irmãos, paremos de nos iludir e de cair no conto de quem quer nos iludir. Tem coisa que só é falta de humildade. Porque todo mundo que chegou onde chegou, ou se parece ter chegou com muita luta, muito tropeço, muito remendo, muita confissão. É simplesmente a vaidade, a fantasia que nos diz assim, que já era para eu ter parado de pecar e agora então, sabe, padre? A gente abandona o que abandona na fé, porque somos vaidosos,
preguiçosos e orgulhosos. Tem nada a ver com esses pecados que a gente também comete e que sim são pecados e tem que parar de cometer. Mas 7 demônios que a Madá tinha. Mas agora ela é apóstola, porque ela perseverou. E ela foi anunciar. Foi anunciar e não acreditaram na Madalena. Olha só, a Madalena pensa que ela é para falar comigo, né? Desacreditaram a Madalena. Depois, quando ouviram que ele estava vivo e que ela o viu, né? Não quiseram acreditar na Madalena. Depois apareceu a outros 2 deles, está falando aqui dos discípulos de Emaús, quando estavam indo para o campo. Depois eles voltam, anunciam, mas muitos não acreditam nos 2 discípulos de Emaús. Quem são os 2 discípulos de Emaús? Também não são apóstolos. Um deles se chama Cleofas, o outro é sem nome, porque possivelmente fosse a esposa dele, um casal. Mas como assim um casal vai me evangelizar? Chama o padre para me evangelizar. Um casal vai me evangelizar? Percebe? Também não acreditaram no Cleofas e possivelmente na esposa dele. Por fim apareceu aos 11, lá no versículo 14, enquanto estavam comendo, a gente já ouviu esse evangelho essa semana, e aí os repreendeu por causa da falta de fé e dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. Veja, meus queridos, falta de fé, dureza de coração. E veja, Jesus está dizendo assim: como assim vocês não acreditaram nas testemunhas e no testemunho? Portanto, nós somos convidados a entender isso aqui. A fé nos vem também através da fé do irmão. Existe um tanto da fé. Vamos pensar que a fé é um balde de água. Vamos pensar que a fé é uma jarra de suco. Pense como você quiser. Qualquer coisa que te sugira conteúdo, qualquer coisa que te sugira espaço vazio a ser preenchido. Usa aí na sua cabeça o exemplo que você quiser. Vou pensar aqui num balde, vou pensar aqui numa jarra de fazer suco. Um bom tanto dessa fé que vai preencher esse espaço, ela vem de mim mesmo, da minha vida, da minha história, das minhas experiências, daquilo que eu vou rezar, daquilo que eu vou me dispor a ler, estudar, daquilo que eu vou ser capaz de interpretar da minha vida, dos meus pecados, da providência de Deus. Então, um tanto da minha fé, que está lá dentro da minha jarra de fé, do meu balde de fé, ela é uma fé que vem eu e Deus mesmo. E aí isso tudo subdividido entre oração, estudo, meditação, percepção, experiência, né, raciocínio, eu e Deus. Então tem um tanto da minha fé que não vem de outro lugar a não ser desse relacionamento bastante vertical. Eu e Deus, eu preciso me resolver com Deus, né? Eu preciso me dispor a Deus. Mas existe um outro tanto que vai completar essa medida, que Deus vai me dar, mas não vai dar através do meu joelho no chão, não vai me dar através de um livro que eu leio, não vai me dar através da adoração ao Santíssimo, e olha o que eu estou dizendo para você, não vai te dar nem através da comunhão na missa. Tem uma medida da sua fé que vai ser completada através da fé dos outros, através da experiência de fé das pessoas, que nos dizem, foi tão bom para mim, que nos dizem, tem feito isso na minha vida, que nos dizem, depois que eu comecei, depois que eu tenho feito. E é aqui de novo, vamos voltar de novo, a humildade, a presunção, a vaidade. Muitas pessoas são tão fechadas ao testemunho dos outros, e às vezes são tão fechadas ao testemunho de pessoas que as amam tanto. Quantos maridos ficam achando que vão ter uma experiência de Deus, excluindo da sua experiência de Deus, que claro, ele tem que fazer essa experiência de Deus, mas ele acredita que nesse caminho a experiência de Deus da esposa dele não faz parte. A experiência de Deus da comunidade dele não faz parte. Por quê? Porque é arrogante, é vaidoso, é presunçoso. E todos nós, meus irmãos, corremos o risco de não termos uma fé mais plena, porque não acolhemos o testemunho, a alegria da fé das pessoas. Pessoas extremamente, às vezes, desconfiadas.
Dá ouvido para tanta gente que não vale um nada. Dá ouvido para tanta gente que não sabe um nada. Dá ouvido para tanta gente que tem uma vida mais travada que a sua, mais baixa que a sua, mais suja que a sua. Mas não dá ouvido para quem evidentemente está fazendo alguma experiência de fé. Dá ouvido para quem não tem 7 demônios, tem 14. Mas não dá ouvido para quem tinha 7 demônios, hoje só sobrou 2 ou 3, está mudando, está melhorando, e não dá ouvido. Muito da sua fé, da minha fé, só nos vem através do outro. E Jesus censurou a falta de fé, a dureza de coração, porque não tinham acreditado na ressurreição, porque não tinham acreditado que existe céu, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto. Então, o outro é um lugar para eu encontrar fé e viver aí sim a minha experiência de fé. Eu preciso viver a minha experiência com Jesus. Mas a minha experiência com Jesus, às vezes ela é alimentada, provocada, estimulada pela fé das pessoas. E aí a gente vê um pouquinho dessa arrogância, dessa presunção, dessa vaidade e desses apegos que nos bloqueiam a fé, porque uma das coisas que nos roubam a fé também, queridos, é o apego. Todo ser humano, por mais simples que ele seja, ele simplesmente sabe que se ele andar com Jesus, ele vai perder. E é por isso que muita gente não anda. É por isso que muita gente nunca termina o que começa. É por isso que muitas pessoas vivem em eterno estado de conversão. É o católico ioiô, né? Uma hora ele está aqui em cima na mão de Deus, outra hora ele está lá embaixo, na mão do cão. Aí ele volta para a mão de Deus, aí ele desce para a mão do cão, aí ele volta para o fervor, aí ele desce para a frieza. É o católico ioiô. Eu ia falar o católico Raimundo, o pé na igreja, o pé no mundo, mas está gasto. Então vamos de católico ioiô. Um dia está aqui em cima, na mão de Deus, perto dos anjos, nas nuvens, ô glória, aleluia. Está lá embaixo agora, fazendo sonequinha, lembra? Vocês faziam soneca no ioiô? Sabia fazer essas coisas? Aí volta. Por causa do apego. E onde é que a gente vê esse apego aqui? A primeira leitura de Atos Apóstolos, nós estamos vendo os discípulos que curaram um paralítico à porta do templo. E aí vai acontecer com os discípulos em relação a esse templo, esse sinédrio, tudo que aconteceu com o próprio Jesus. Perseguição, acusação, julgamento e tudo isso. Mas qual é a dificuldade desses homens do sinédrio, desses saduceus, desses fariseus, em darem o passo de fé que o povo dava? O apego, porque eles sabiam que essa conversão a Cristo iria tirar deles amigos, status e também dinheiro. E aqui, filho, é aqui que Satanás mantém todo mundo com uma bola de chumbo no pé. Dinheiro, status e os amigos do Zap. A gente parece que nasceu grudado nos outros, eu nunca vi. Impressionante como a gente tem necessidade de amigo, status, pertencimento. É o apego, porque olha o que diz o Evangelho. Então, desculpe, a leitura de Atos Apóstolos. Estavam todos admirados, Atos 4:13. Os sacerdotes, os anciãos, os nobres do povo, os poderosos e os ricos, ficaram admirados ao ver a segurança com que Pedro e João falavam, porque eram pessoas muito simples, sem instrução, mas olha o segredo da coisa, reconheciam que eles tinham estado com Jesus. Portanto, meus irmãos, de onde é que vem a segurança e a sabedoria? Do ter estado com Jesus. Se você não esteve com Jesus, se você não fica com Jesus, você não tem essas coisas. E eles estão admirados, mas gente, de onde é que vem essa segurança? Eles têm uma segurança para falar, eles têm uma convicção bonita, né? De onde é que vem isso aí? Eles são tão simples, pescador, sem instrução. Mas eles estiveram com Jesus. E esse é o segredo da vida, minha gente, estar com Jesus. Versículo 14, no entanto, viam de pé junto a eles um homem que tinha sido curado, né, o paralítico lá da porta do templo, e não podiam dizer nada em contrário. Não podiam dizer nada em contrário, e apesar de não poder dizer nada em contrário, eles eram do contra. Por quê? Vaidade, orgulho e apego. Porque se eles deixam de ser do contra, eles precisam ser humildes. Que ele, fariseu, não tem aquilo que tem um pescador.
Porque ele, fariseu, se quiser aquilo que tem o pescador, vai perder status, vai perder certas jantas. Lembra que Jesus ia em muitos jantares? E onde é que eram os jantares? Na casa de fariseus e saduceus. Eles tinham status, eles tinham amizades com os grandes, eles tinham dinheiro para isso. Eu não tenho o que um pescador tem. Mas se eu tiver o que o pescador tem, eu vou perder muita coisa que eu tenho. E os meus apegos? Porque todo mundo é capaz de reconhecer. Andar com Jesus nos faz perder. Você está pronto para perder, meu irmão? E talvez o teu atraso até hoje nada mais é que o seu medo de perder. Às vezes o medo de perder é a simpatia de uma cunhada. Às vezes o medo de perder um convite para um futebol de sábado à tarde. Às vezes o medo de perder, sei lá, faça a sua lista e cada um tem que saber fazer a sua. Não posso fazer homilia até a hora do almoço. O medo de perder. E veja, não podiam dizer nada em contrário, porque o aleijado está de pé. O que você vai falar? Contra fatos não há argumentos. Porque é que tem gente que teima em cedo contra? Porque onde já se viu um pescador ter mais do que eu. Tem gente que se acha demais. Essa é que é a verdade. Tem gente que não é nada. Tem nada de especial nele, mas ele se sente. Porque ele estudou. Porque ele doou não sei quanto na festa da igreja. Porque ele não sei o quê. Porque ele é da família tal. Gente, qual é o mérito de ser da família tal? No Piquiri tem muito disso. Não, padre, tem que falar baixo ali, tem que pegar leve ali, porque ele é dos, aí dá o sobrenome da família. Qual é o mérito de você ter o sobrenome que você tem? Qual é o diante de um pescador da Silva, Souza, Oliveira? Essa é que é a verdade. Se Pedro tivesse nascido no Brasil, ele era Pedro da Silva. O povo, pá, tinha que visitar a Dona Maria, ela não anda bem não. O senhor lembra da Dona Maria, mas que sempre sentava? Ah, filho, Dona Maria tem 700 no Piquiri. Não, é Dona Maria da Silva. Ah, obrigado, já reduziu. De 700 agora veio para 280. Não é fácil de achar ela. Maria da Silva, gente. Onde... Ah, mora ali, ela é esposa do seu Zezinho. Melhorou, agora sobrou 120 Maria nesse Piquiri. Deve ter umas 120. Maria da Silva casada com algum José Souza, não é possível. Pedro tivesse nascido no Brasil, gente, com todo respeito, ele era Silva, Souza ou Oliveira. É os nomes, né? Do povo. Eu, menos que um Silva, Souza e Oliveira? Eu sou o Rastangandas. A gente gosta desse sobrenome que lembra Itália, Alemanha e tem mais consoante que vogal. Pura frescura. Mas porque também sabe, se eu tiver em mim, se eu acolher em mim o que esse pescador acolheu, eu vou perder muita coisa. E não podiam dizer nada em contrário. E apesar de não poder dizer nada em contrário, porque contra fatos não há argumentos, continuaram a ser do contra. Porque o pecado demoníaco, minha gente, por excelência, é o orgulho, é a vaidade. E continuaram do contra. E aí então Pedro, vai fazer essa grande proclamação a respeito do poder do nome de Jesus. E aí Pedro vai sofrer a consequência do ide, pregar o evangelho a toda criatura, quando vão dizer e vão querer proibir Pedro e os apóstolos de pregarem, E aí então Pedro vai dizer lá no versículo 19, Pedro e João responderam a eles: julgai vós mesmos se é justo diante de Deus, que obedeçamos a vós e não a Deus. Quanto a nós não podemos calar sobre o que vimos e ouvimos. Olha que lindo Pedro está dizendo. Ô amigo, eu não queria te chatear, eu não estou aqui para te ofender, mas pensa comigo, está certo eu obedecer você e não obedecer Deus? Com todo respeito do mundo, seu fariseu, o senhor pode até ser mais importante que eu, mas não é mais importante que Deus. É justo eu obedecer você e não obedecer a Deus? E aí Pedro vai dizer algo maravilhoso. Quanto a nós, eu e o João aqui, que eram os dois que estavam presos, Quanto a nós, não podemos nos calar sobre o que vimos e ouvimos. Mas, meus irmãos, vamos nos perguntar, a gente tem visto
A gente tem escutado alguma coisa? A impressão que dá é que às vezes a gente vive a nossa fé de um jeito tão superficial. Parece que a gente vive a nossa fé de um jeito tão protocolar, que depois de tanto tempo, no fundo, Deus me livre e guarde, tem gente que eu acho que no fundo até hoje não viu nem ouviu nada. Isso que é o triste. Porque olha o que o Pedro está dizendo, eu não posso calar o que eu vi, nem o que eu ouvi. Porque quando a gente de fato viu e ouviu algo com Jesus e em relação a Jesus, não cabe mais dentro de nós. Mas se está cabendo e está sendo silenciado, eu começo a me perguntar se você viu e ouviu mesmo. Olha o que Pedro está dizendo, diante da ameaça da morte, eu não posso calar o que vi e o que ouvi, né? E aí então eles começam a viver, e nós vamos terminar de ver essas leituras de Atos dos Apóstolos e essa história na semana que vem. E vamos terminar voltando para o Evangelho. Entendendo bem essas coisas então, Jesus termina dizendo para nós, e que essa palavra ecoe de verdade hoje no nosso coração, no nosso ânimo, na nossa alma. Marcos 16:15. Ide pelo mundo inteiro e pregai o Evangelho, anunciai o Evangelho a toda criatura. Mas se toda criatura tem que ouvir, toda criatura também pode anunciar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos ficar em pé, momento das nossas preces. Coloca a mão no seu coração, rezemos, irmãos e irmãs, a Deus nosso Pai, oremos a Ele em nome de Jesus nosso Senhor, pedindo que hoje escute as nossas orações, acolha as nossas súplicas. Senhor Deus Todo-Poderoso, o Salmo de hoje disse, dou-vos graças, ó Senhor, porque me ouvistes. Obrigado, Senhor, por tantas vezes que o Senhor nos escutou. Obrigado, Senhor, por tantas vezes em que o Senhor nos auxiliou, porque eterna é a sua misericórdia. Obrigado, Senhor, por tantas vezes em que tua bondade fez maravilhas em nossas vidas. Queremos te louvar, Senhor, pelo dom da fé. Queremos te louvar, Senhor, pelo dom de crer. Obrigado, Senhor, pela fé. Queremos te louvar, Senhor, pelo testemunho de tantas pessoas que somaram na minha fé, que dividiram comigo a sua fé. Bendito sejais, Senhor, pela fé que a igreja me deu. Bendito sejais, Senhor, pela fé que tantas pessoas me deram. Obrigado, Senhor, porque a partir disso eu fiz a minha experiência de fé. Bendito sejais, Senhor. Glorificado seja o teu nome e a tua misericórdia. Senhor, nós oramos agora, Pai, como essa Maria Madalena, nós nos colocamos diante de Ti. Expulsai de nós, Senhor, os nossos 7 demônios. Expulsai de nós, Senhor, tudo aquilo que é mal. Espírito Santo, expulsai de mim tudo aquilo que me bloqueia, tudo aquilo que me paralisa, tudo aquilo que me afasta de Cristo Jesus. Espírito Santo, expulsai de mim tudo aquilo, Senhor, que me mantém sem viver uma Páscoa dentro da minha alma, do meu coração, da minha inteligência, da minha vida, da minha história. Senhor, nós queremos orar e pedir a graça da humildade, Pai, para sabermos acolher o testemunho de Maria Madalena, de Cleofas e sua esposa. Senhor, dai-nos o dom da humildade. Tirai de nós, Senhor, a arrogância, o orgulho, a ignorância. Tirai de nós, Senhor, os apegos. Quantos de nós, Senhor, morremos de medo de perder dinheiro, status, pessoas. Quantos de nós, Senhor, vivemos até hoje esperando ser aceito por um amigo, esperando ser aceito, esperando que o meu pai, a minha mãe, esperando que um amigo aceite, acolha a minha fé, a minha experiência de fé. Quantos de nós, Senhor, estamos pecando porque não olhamos para vós, não nos alegramos convosco, porque vivemos esperando a aceitação de quem não crê. Dai-nos, Senhor, a graça de olharmos para vós. Pai Todo-Poderoso, dai-nos a graça de anunciar o Evangelho a toda criatura. Dai-nos a graça, Senhor, de nos olharmos, de nos vermos, de nos percebermos como evangelizadores, como sal da terra, como luz do mundo. Oremos, irmãos e irmãs, pela missão da igreja espalhada no mundo inteiro.
em todos os continentes, em todos os lugares. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe. Eis-me aqui, Senhor, para levar a tua palavra, para testemunhar a tua graça. E cada um de nós também tem o que pedir, cada um de nós também tem o que rezar. Apresente ao Senhor, pela intercessão de São José, a sua oração, a sua prece. Apresente as suas necessidades, suas, da sua casa, da sua família. Acolhei, Senhor, nossa prece, nossa esperança, pelos méritos de São José, e em nome de Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém.